ele levou um fora, então adotou uma garota na rua. Tudo começa com nosso protagonista Yoshida que está jantando com a garota de seus sonhos. Essa era Eri Gotou, sua bela colega de trabalho. Gotou lhe agradece pelo delicioso jantar. No entanto, Yoshida estraga a noite ao convidar a beldade para sua casa. Surpresa! Ela diz que já possui namorado. Isso deixa Yoshida deprimido. Por sorte, ele possui um amigo que corre para ajudá-lo a afogar suas mágoas. No bar, ele diz a Hashimoto que Gotou escondeu que namora há 5 anos, o que fez seu amor secreto ser em vão. No entanto, Hashi ciente que já está muito tarde para alguém casado ficar na rua. Ele diz a Yoshida que precisa ir embora. Por sorte, Yoshida resolveu fazer o mesmo que seu amigo. Mas durante seu caminho de volta, ele avista uma silhueta na rua. Ao se aproximar, ele pergunta o que ela faz ali. Em resposta, ela diz que sua casa está muito longe. Ciente do perigo, ele a aconselha a ir para casa, mas ela lhe diz que não tem mais trem. Yoshi então a diz para ter cuidado, mas a garota sorrindo lhe pergunta se pode ficar em sua casa. Surpreso, ele pergunta a ela sobre que tipo de garota pede para passar a noite na casa de um estranho. Em resposta, ela diz que não há outra escolha disponível, muito menos tem dinheiro para um hotel ou cybercafé, mas promete lhe pagar com o que tem. Surpreso e temendo que ela faça alguma besteira sozinha, Yoshi resolve acolhê-la por essa noite. Agora em casa, Yoshi fica perdido ao imaginar o que ela pode estar aprontando, mas decide não se estressar mais, afinal, no dia seguinte ele pode mandá-la embora. Cansado, Yoshi vai se deitar, mas a garota lhe pergunta se ele já vai dormir. Em resposta, ele diz que sim e diz a ela para fazer o que quiser. A garota então começa a remover seu traje e pergunta a Yoshi se ele não a quer. Yoshi a diz que não, ele reforça dizendo que prefere milfs. Ela então pergunta se ele quer que ela faça algo por ele. Sonolento, Yoshi diz que gostaria de sopa de miso no café e adormece, deixando a garota curiosa sobre o estranho que a ajudou. Ao amanhecer, Yoshi acorda assustado pensando que está atrasado, mas se lembra que era domingo. Porém, um cheiro lhe chama a atenção. E é aí que a garota lhe dá bom dia o deixando surpreso. Confuso, ele pergunta o que uma colegial faz ali. Em resposta, ela lhe diz que foi convidada por ele para passar a noite. Nervoso, ele pergunta se fez alguma besteira enquanto bêbado, pois teme acabar em problemas com a justiça, mas ela lhe diz que mesmo bêbado, ele conseguiu manter o juízo. Ela então lhe serve seu pedido chamando de tio, o que deixa Yoshi surpreso. Ele a pede para não lhe chamar de tio e a manda embora. A garota lhe pergunta se ele não se lembra de nada, mas quando Yoshi faz expressão de confuso, ela diz que ele a encontrou na rua próxima a um poste enquanto voltava bêbado para casa. Irritado, Yoshi se xingou mentalmente por ter arrumado tantos problemas em um único dia. Mas neste momento, sua barriga ronca arrancando um riso da garota. Ele então aceita e prova o miso, o que lhe deixa surpreso pelo sabor. A garota então lhe provoca dizendo que ele adoraria que tivesse sido feito por Gotou. Surpreso, ele pergunta o que ela está dizendo. Ela diz que ele ficou falando o nome dela a noite toda enquanto reclamava do fora. Yoshi apenas a ignora enquanto se lembra de todo o ocorrido e de como encontrou a garota da calcinha preta no poste. E bom, a garota usa isso como gatilho para se aproximar dele. Ela lhe pergunta se pode o ajudar a se sentir melhor. Por sorte, Yoshi é alguém responsável. Então ele recusa se rebaixar, afinal, ele não está tão mal ao ponto de aceitar algo tão sem noção. Mas a garota não desiste e diz a ele que seu tamanho é F, mas é aí que a curiosidade dele lhe faz perguntar o que ela deseja com tudo isso. Em resposta, ela se aproxima dizendo que todos que a acolheram em casa sempre pediram algo em troca. Bom, essa dura revelação deixa Yoshi irritado com tudo, afinal, ela é apenas uma adolescente. Yoshi então pega seu documento para saber mais sobre ela, e descobre que seu nome é Sayu Ojivara, uma estudante do colegial em Hokkaido. Ela revela que fugiu de casa há 6 meses, pois sua família não é das melhores. Yoshi até tenta fazer voltar para casa, mas Sayu está determinada a se manter longe de sua família. Por outro lado, Yoshida sabe muito bem o que vai acontecer caso a expulse, afinal ela voltará a seus acordos com homens em troca de um teto. Então, para evitar isso, ele decide oferecer a ela um teto, mas isso terá uma condição fixa e clara: ela deverá encontrar um trabalho de meio período e cuidar do apartamento, já que largou a escola em Hokkaido. Porém, ela também deve se portar, e portar significa não tentar mais nada com ele, caso contrário, seria expulsa de casa. No dia seguinte, Yoshi volta ao serviço e conversa com seu amigo na empresa sobre o caso de Sayu. Hashimoto até tenta aconselhá-lo para levar Sayu até a polícia, mas Yoshi, ciente dos problemas dela, teme que ela fuja novamente e piore tudo. Ao voltar para casa, ele é recebido por Sayu lhe chamando de pai, o que lhe irrita, mas sua feição muda ao notar que a casa estava limpa. Ele oferece a ela a comida que comprou, enquanto ela desfruta de uma refeição calórica. Yoshi se retira dizendo que irá fumar do lado de fora, assim ela não ficará exposta à fumaça. Essas palavras surpreendem a garota com um gentil gesto.
Ela revela que os outros anfitriões não se importavam com isso. Claro que isso irrita ainda mais ele, então ele se vira para dizer a ela para não sair elogiando qualquer um por um simples gesto de educação. Logo, mais um final de semana chega, e Yoshi corre para desligar o despertador que esqueceu ligado. No entanto, Sayu se levanta para cuidar das roupas. Já Yoshi vai ver as notícias do dia, onde encontra uma matéria sobre um homem preso pelo sequestro de uma colegial de 17 anos. O que lhe deixa nervoso. Por sorte, Sayu lhe traz a realidade ao passar por cima dele. Yoshi então nota que ela está usando a mesma roupa há uma semana, o que não é nada saudável. Os dois então vão até o shopping para comprar novas roupas para ela e um futon para dormir, mas no caminho, ela diz que está mal por não ter como lhe recompensar por tudo. Ciente disso, Yoshi diz a ela que não espera nada em troca, além de vê-la segura e feliz. Assim que terminam, eles voltam para casa, onde Sayu fica contente ao dormir novamente em uma cama. De volta ao trabalho, Yoshi descobre por meio de seu amigo que estão acontecendo um boato sobre ele estar namorando. Confuso, ele pergunta do porquê dizem isso. Em resposta, Hashimoto lhe diz que ultimamente, ele tem andado com roupas limpas e passadas, e sempre volta para casa após o trabalho, então isso não passou despercebido pelas mulheres da empresa. No entanto, Hashimoto sabe bem o motivo de sua mudança. Ao anoitecer, Yoshi reflete sobre os boatos, e é aí que ele se lembra do quanto Sayu lhe cobra para manter sua higiene com a barba e usar roupas limpas, e por um momento, ele se sente feliz em ter alguém que se preocupa com ele. Alguns dias se passam e Yoshida volta ao shopping comprar mais algumas coisas básicas para a sobrevivência de uma garota, como hidratante de 1.518 ienes, que dá um valor de 55,74 se convertemos para o real. E claro que Yoshida aproveitou e comprou as novas edições de lançamento da temporada. Ele até concorda com Sayu ler, contanto que ela não dê spoiler. Agora na empresa Yoshida reclama com sua colega Mishima que acabou errando algumas linhas do código, e por isso resultou em erros no sistema. Mas no fim ele acaba ficando até mais tarde, para ensinar, afinal ele é responsável por seu treinamento. E após um longo treino ambos param para comer, e durante o intervalo Mishima descobre que o prota acabou sendo rejeitado por sua supervisora de equipe, Gotou Airi. Ao voltar a seu apartamento, Yoshida se desculpa pelo atraso, acreditando que Sayu está emburrada por sua demora, mas no fim era apenas uma brincadeira da parte dela. E embora não tenha culpa do seu atraso e Sayu não ligue muito, Yoshida sabe que deve criar uma forma de se comunicarem. Então pensando nisso, ele volta ao shopping para comprar um celular para a garota. Assim que volta ao trabalho, sua supervisora Gotou o chama para uma conversa rápida. Ela pede para ele aguardar antes de ir. Confuso, Yoshi fica preocupado de ter cometido algum erro no escritório, mas Hashimoto lhe diz para ter calma e ir ver o que ela deseja. Mas para sua surpresa, Gotou o leva até um restaurante. E bom, o clima está meio estranho, e antes que fale algo, Gotou pergunta se ele está namorando alguém. Confuso, Yoshida pergunta o motivo de sua curiosidade, mas assim que ela não diz nada, ele encerra o jantar dizendo a ela que sua vida amorosa não é da sua conta, afinal, ela lhe rejeitou por namorar, então não tem direito a saber de nada pessoal. No entanto, o sentimento de desprezo e mágoa dentro de si, fazem Yoshida voltar para casa ainda mais confuso. Assim que o vê, Sayu pergunta se ele está bem, mas Yoshida apenas afirma estar muito pensativo, e após uma relaxada na banheira, ele volta para seu quarto e entrega o celular para Sayu. E claro que ela fica feliz com o presente, Sayu até cria seu primeiro contato com Yoshida. Durante a noite, algumas lembranças de ocorridos passados vieram através de um pesadelo, criado com um dos caras que a abrigarão anteriormente, o que faz Sayu ficar nervosa temendo ser abandonada se não fizer algo. E graças a esse pesadelo criado por seu arrependimento, Sayu decide desobedecer as regras de Yoshida. Ela tenta novamente um progresso com ele, mas ele a repreende por desobedecer, mas por ser rejeitada novamente. Sayu começa a se sentir feia, ao acreditar não ser atraente aos olhos de Yoshida. Mas o prota lembra que ela é muito bela, mas não possui interesse em garotinhas, apenas em mulheres mais velhas. Mais tarde, Yoshida conversa com seus amigos, e no mesmo momento, Sayu se pergunta o que aconteceria com ela caso ele arrumasse uma namorada, e para piorar ela recebe uma mensagem dele, dizendo que vai ir ao cinema com uma amiga, mas promete retornar para o jantar. Mas assim que o tempo passa, Sayu vai atrás dele, no entanto, ela se depara com uma mulher abraçando ele. Minutos depois, Yoshida volta para casa e ao entrar, ele não encontra a garota lá. Afinal Sayu foi até uma praça local, onde se depara com a amiga de Yoshida, Yuzaha. Curiosa, a mulher pergunta o que ela está fazendo sozinha tão tarde. E quando ela explica as complicações de sua vida, a mulher faz um bom discurso de adulto para motivar a garota a ser forte. Por sorte, as palavras de Yuzaha animam a garota. Ao mesmo tempo, Yoshida parece procurando por Sayu, e é aí que a mulher percebe que o homem que cuida dela no momento
É seu amor platônico Yoshida. No dia seguinte, ela vai em busca de um emprego e acaba encontrando um, e por sorte, ela acaba fazendo amizade com uma veterana e no fim do expediente ambas vão até a casa de Yoshida. O mesmo fica surpreso dela já ter conquistado uma amiga. E após o jantar, ele acompanha a garota até um ponto do bairro, mas tudo isso apenas para conversarem em privado. E ele explica que apenas quer fazer o certo, pois sabe que sozinha, Sayu voltará a viver de cama em cama. No dia seguinte a turbinada da Gotou tenta descobrir novamente sobre o que está fazendo ele mudar seu jeito drasticamente, mas quando Yoshida apenas a ignora, Gotou decide revelar que o ama e está com ciúmes. Ela explica que mentiu sobre um namorado, pois não queria parecer uma lunática obsessiva em seu colega de trabalho, mas ele não acredita. E quando ela diz que é verdade, ele pede para ambos irem para sua casa, mas surpreendentemente ela diz que tudo bem, contanto que seja gentil. Confuso, ele pergunta o que ela quer dizer. Em resposta, Gotou revela ainda ser pura. Ao mesmo tempo, Sayu aproveita seu jantar a dois sozinha. Após jantarem, ele resolve levar Gotou até seu apartamento para conhecer Sayu, mas quando ele vai até o banheiro, Gotou aproveita o tempo para conversar com Sayu a sós. Mesmo temendo um confronto, Sayu aceita o pedido e pede para Yoshi ir comprar alguns legumes, assim ambas podem conversar em particular sobre tudo. Ou melhor, Gotou a pergunta e ela responde, e quando ela descobriu toda a verdade sobre Sayu, ela entendeu as ações de Yoshida, mas ela pede à garota para que se for ficar, que seja da maneira correta e decente. Assim que se acertam, ambas finalizam se abraçando. Cortamos para Yoshida que encontra sua colega na rua. A mesmo segue até o mercadinho e pede para passar a noite em sua casa. Ambos conversam um pouco, e logo ele volta para casa. Ao vê-lo, as garotas ficam felizes, mas Gotou aproveita sua chegada para ir embora. Mas antes de se despedirem, ela o chama de querido, e pede a ele para cuidar da garotinha deles. Ao ouvi-la, Yoshida concorda feliz assim que desperta um novo sentimento por elas. No dia seguinte, na mercearia, ela reencontra um dos homens que a abrigou anteriormente. Ela tenta fingir ser outra pessoa, mas ele insiste que a conhece. Por sorte, Azami logo aparece para ajudá-la, mas no fim do expediente, ele a espera na saída e a pressiona a mostrar onde ela está vivendo atualmente. E quando ela resiste em negar seu pedido, ele ameaça contar seu segredo a todos. Desesperada, Sayu aceita seu pedido. Ela o guia até o apartamento de Yoshida, onde ele tenta ficar com ela novamente, mas assim que ela desiste em resistir, Yoshida aparece. E sem pensar muito ao ver a cena, ele joga o garoto para fora. Irritado, o mesmo se levanta e começa a falar tudo o que sabe sobre a garota. Ele relembra Yoshida que caso ele conte algo à polícia, ele irá denunciá-lo por abrigar uma menor, o que resultará em sua prisão. De volta ao quarto, ele abraça Sayu que chora por toda a sua vida nos últimos meses. Yoshi diz a ela que não importa o que aconteça, enquanto estiver aqui, ele sempre irá protegê-la desse mundo. No dia seguinte, Sayu decide contar sua história para Azami. Surpresa por tudo, ela vai até o delinquente para que ele se desculpe com Sayu. Então ao anoitecer, Azami a leva até um mirante para que ela possa chorar. Assim Sayu coloca todas as suas dores para fora, sem que ninguém veja. Ao voltarem a casa, Sayu se sente mais leve, pronta para recomeçar junto ao Yoshida. Alguns dias depois, enquanto mais um dia corria normalmente no mercadinho, Azami estranha a presença de um carro preto que ficou parado por um bom tempo. Inicialmente, ela pensa que pode ser um investigador atrás de Sayu, mas ao perceberem que foram notados, o motorista rapidamente vai embora, deixando Sayu nervosa sobre o incidente. Ao entardecer, as garotas vão até a casa para tomarem os refrescos e conversarem. Já no escritório, Gotou continua seu plano em conseguir reconquistar o coração do prota. Cortamos para o final de semana, onde Yoshida tenta limpar a casa, mas Sayu diz que ela é a responsável pelo lugar, o que resulta em ambos discutirem até que ela acabe caindo por cima dele, mas assim que ambos ficam sem graça, eles se separam. No dia seguinte quando estavam prestes a fechar, o garoto percebe que o estranho carro que vive passando na loja sem comprar nada, simplesmente parou no estacionamento, e é aí que um homem elegante entra. Esse era o presidente da Ojivara Foods, Kazuto Ojivara. Ele pergunta sobre Sayu. No entanto, o rapaz nota o sobrenome semelhante e tenta enganar o homem, para acobertar Sayu que se escondeu. Assim que sai pelos fundos, ela encontra Yoshida e ambos conversam um pouco, mas no caminho, eles se deparam com um cartaz do festival de verão. No entanto, Yoshida percebe que o festival pode ser bom para ela relaxar. Ao chegar ao festival,
Ele fica sem graça devido à beleza da garota. Os dois então aproveitam o tempo, até irem até o rio onde ocorre o show de fogos. Curiosa, Sayu lhe pergunta se a vida dele seria diferente, caso fosse mais velha. Em resposta, Yoshida diz que tudo pode mudar, afinal. Uma simples escolha pode mudar tudo em sua vida. No dia seguinte, ambos acordam com a campainha, mas quando Yoshida atende a porta, o FBI invade a casa dele o prendendo. Prometo, parei com as piadas. O homem de terno aparece se apresentando como o irmão mais velho de Sayu. O mesmo exige que ela volte imediatamente para casa, mas assim que ela se nega, Yoshida, ciente que as coisas podem piorar, convence ambos a se acalmarem. Os três então se sentam, e Kazuto aproveita para agradecer Yoshida por cuidar dela. Mas quando ele volta a pedir que ela volte para a escola, a garota ainda resiste. Kazuto então revela que sua mãe está sendo pressionada pelos rumores de seu sumiço. Ao ouvi-lo, Yoshida fica bravo ao pensar que só a buscam por medo de rumores. Por sorte, sua raiva faz Kazuto recuar por hora. Mas Sayu vai atrás dele para tentar conversar a sós. Ela conta como chegou até a vida de Yoshida. Bem, claro que ela ocultou algumas questões. Assim que terminam a conversa, Yoshida convida Azami para fazer companhia a ela. No entanto, após a conversa com seu irmão, Sayu sente que Yoshida e Azami devem ouvir toda a sua história, e então, eles poderão decidir se querem ou não ficar ao seu lado. Ela revela que sua amiga sofria bullying na escola. A garota em si era sua fã, mas em certo dia, a dor da perseguição e a falta de ajuda adequada a levou a medidas extremas. Isso tudo foi o estupim na sua vida, onde tudo começou a desabar, e para piorar, sua mãe a culpou por tudo, o que a levou a fugir de casa. Inicialmente, seu irmão deu a ela recursos para passar uns dias sozinha, pelo menos até se sentir melhor para voltar. Porém, quando o dinheiro acabou, ela não tinha outra forma de se manter sozinha, e como não queria voltar para casa, ela acabou recorrendo a algo perigoso. Surpresos, Yoshida e Azami a confortam até que ela adormeça. No entanto, Yoshi fica preocupado com os possíveis cenários que virão a partir de hoje sobre eles. E pensando nisso, ele chama o irmão dela para conversar. Assim que se encontram, Kazuto revela que Sayu sempre foi rejeitada por sua mãe, pois ela apenas a deu à luz com a intenção de segurar seu marido, mas assim que ele a trocou pela bela e jovem secretária, sua mãe passou a culpar Sayu por tudo ter dado errado. Afinal, em sua cabeça, a gravidez de Sayu teria feito que seu marido perdesse os encantos dela ao vê-la engordar. Após ouvir tudo, Yoshi, pensando que não podia ficar pior, acaba se surpreendendo mais. Ambos então se despedem. De volta a casa, Yoshi percebe que Sayu acordou, então ciente que não deve mais adiar o inevitável, ele se senta para dizer a ela que estava conversando com seu irmão. Mas antes que ela entenda algo errado, ele diz que foi atrás dele para entender mais de tudo. No entanto, assim que ela se entristece ao imaginar o que ele ouviu, Yoshida convida para irem até o mirante. Assim que chegam, Yoshida diz a ela que por mais que tudo esteja melhor agora, ela não deve correr de suas responsabilidades, pois no fim, seus problemas sempre a seguirão se não os enfrentar de frente. Ao ouvi-lo, Sayu promete voltar para casa e tentar recomeçar sua vida do zero. No dia seguinte, após o serviço, todos que a conheceram vieram até a casa de Yoshida para uma última visita a Sayu, antes de sua partida de volta para Hokkaido. Ao anoitecer, Sayu pede para dormir ao lado dele como sua última noite lá. Bom, dessa vez ele aceita seu pedido, mas quando ela deita, Yoshida se vira para ela falando que irá junto com ela de volta para Hokkaido. O dia então chega, e eles pegam um voo até Hokkaido, mas quando chegam ao aeroporto, um carro os aguarda. Durante o caminho, ela pede para pararem o carro em frente à escola. Assim que o carro para, ela diz a Yoshida para seguir. Os dois vão até o terraço onde tudo começou. Lá, ela relembra de todo o ocorrido. Nesse momento, todas as memórias bloqueadas pela dor e o medo daquele dia voltam a machucar seu coração. No entanto, agora ela tem Yoshida para se apoiar. Alguns minutos se passam até Sayu se sentir pronta para voltar. Assim que voltam, os três vão até sua casa. Ao chegarem na casa, uma mulher aparece e sem pensar duas vezes, ela dá um tapa em Sayu enquanto pergunta por onde ela andou. Ela grita com a garota dizendo que rumores surgiram por conta dela, mas Kazuto intervém. Ele diz que Yoshida foi o responsável por tirá-la das ruas. Irritada, a mulher se afasta deles. Kazuto então lhes diz para irem até a sala. Assim que entram, a mulher pergunta a Sayu o que ela esperava com toda essa infantilidade de fugir e criar mais problemas para a família.
Em resposta, Sayú a diz que ela nem tenta entender nada. Em defesa, a mulher a diz que não sabe ler pensamentos. Muito menos é adivinha para saber dos problemas de uma adolescente. Sayú então a pergunta se ela se lembra do que lhe disse no dia em que foi embora. A mulher diz que não. Ela pergunta à garota se ela fugiu apenas para magoar a família, mas Sayú a diz que não. Ela revela que apenas queria ficar longe de uma mãe negligente e egoísta, que acreditava que sua filha havia matado a única amiga que tinha. Surpresa, a mulher pergunta o que ela esperava que pensassem de alguém que simplesmente fugiu. Yoshi, surpreso pela nova revelação, fica irritado ao ver que a mãe, a figura materna que deveria apoiar e ser um ponto seguro, foi a principal responsável por influenciar psicologicamente uma adolescente à autoculpa. No entanto, a mulher se irrita com a presença de Yoshida. Ela diz que ele não é da família então nem deveria estar presente, mas quando Kazuto tenta parar, ela o repreende também. Ela se vira para Yoshi lhe perguntando se ele simplesmente deixou Sayú ficar lá, ou teve mais algo. Yoshi a diz que sabe que infligiu a lei ao deixar Sayú em sua casa, mas sabia bem que ela estaria em apuros se não tivesse ajudado. Irritada, Sayú bate na mesa dizendo à mãe que ela insulta as pessoas sem ouvir seu lado, e por isso a odeia. Ela parte em defesa de Yoshi dizendo que seus últimos meses na rua foram os piores dias de sua vida, pelo menos até conhecer Yoshi. Ele se tornou a luz de esperança para ela, um ponto de refúgio e segurança que ela não encontrava há anos. Ela então revela diante a todos como sobreviveu nos últimos meses até que conheceu Yoshi, onde foi repreendida por suas péssimas escolhas. Mas acima de tudo, ao invés de julgá-la, ele a aceitou mesmo com todos os seus erros. Assim ela recebeu uma ajuda para recomeçar em um lugar que poderia chamar de lar, ao contrário da opção que sua família lhe deu. Irritada, a mulher a diz que perdeu tudo por causa dela, e por esse motivo, ela sempre desejou nunca ter dado à luz a Sayú. Surpreso, Yoshida quase perde o controle e joga o copo na mulher. Por sorte, ele pensa no quanto isso afetaria Sayú e controla sua raiva. Ele então a questiona do porquê ela está com raiva de Sayú. Quando que Sayú é a menos culpada presente, ele sabe que ninguém pede para nascer, tudo acontece por causa da união de um homem e uma mulher, então ela não deve culpar a garota. Afinal, uma criança só é responsável por suas ações quando se torna um adulto. Até lá, suas ações são um reflexo da criação dentro de casa, e Sayú ainda está começando a amadurecer. Surpresa, a mulher não acredita que está levando um sermão, mas Yoshi a diz que assim como pais não podem escolher seus filhos, os filhos não podem escolher seus pais, então querendo ou não, a única mãe que Sayú terá para sempre é ela. Nesse momento, as palavras de Yoshi ensurdecem a sala. Ele finaliza dizendo que caso ela não queira Sayú em sua vida, ele irá levá-la para criar como sua filha adotiva, ou pelo menos, era isso que deseja. Ele sabe que o dever de cuidar da garota está nas mãos de sua família. Então por esse motivo, ele se levanta pronto para tomar uma ação ousada. Ele se curva e implora para a mulher aceitar a garota e a tratar como uma filha. Ao ver a cena à frente, o irmão corre para fazer o mesmo. Nesse momento, a mulher se desespera e começa a gritar para todos saírem de lá. Assim que saem, ambos vão até o lado de fora, onde Yoshi não resiste e acaba chorando. Ele diz a Sayú que inicialmente pensou que entendia a raiva da mulher por sua fuga, mas assim que descobriu que ela nunca a desejou, ele percebeu que ela vivia em um pesadelo. Ela tenta dizer que está tudo bem, mas Yoshi diz a ela que não é assim que as coisas funcionam. Contente por ele se importar, ela lhe agradece por tê-la salvado de sua antiga vida. Feliz ao ouvir tudo, Yoshi agradece por entrar em sua vida chata e monótona. Alguns minutos depois, Kazuto aparece dizendo a eles que conseguiu acertar as coisas, o que significa que ela poderá ficar até terminar o ensino médio. Kazuto se vira para Yoshida lhe dizendo que nunca imaginou que ele seria capaz de se humilhar para proteger sua irmãzinha, contente em tudo ter terminado bem, ou pelo menos próximo a isso. Yoshi vai até a mulher para se desculpar pelos problemas causados em sua casa. No entanto, a mulher lhe diz que é tarde demais para se desculpar, mas é aí que ela aproveita que ambos estão sozinhos para perguntar a Yoshi se ele fez algo com Sayú. Em resposta, Yoshi a diz que não. O que deixa curiosa sobre o motivo dele a ter protegido. Ele explica que o dia em que a conheceu, ele teve pena ao ver que ela estava perdendo sua juventude para o mundo. Contente, a mulher lhe agradece dizendo que irá se esforçar para ser uma mãe melhor para Sayú. Assim que terminam de conversar com a mulher, Yoshi se depara com os dois na escada. Sayú passa por ele até a porta. Ela sabe que deve enfrentar seus problemas por conta própria, então ela vai até sua mãe. Assim que entra,
Ela rapidamente se ajoelha enquanto pede desculpa por todos os problemas causados. Surpresa, a mulher ainda abalada com as palavras de Yoshi, cai em tristeza ao dizer que não importa o passado, pois Yoshi a fez ver que no fim, ela sempre será a única mãe que ela terá. Assim que terminam, a garota agradece a Yoshi por ajudá-la a ter uma conversa humanizada com sua mãe. Horas depois, todos vão dormir, mas Yoshi é pego de surpresa assim que Sayu surge em seu quarto. Ela pede para que ele se vire. Assim que o faz, ela revela que estava feliz dividindo uma vida ao seu lado em Tóquio. No entanto, ela diz que essa é a última vez deles juntos, então ela gostaria que ambos criassem uma última lembrança juntos. Mas Yoshida ainda se mantém íntegro em seus princípios. Ele diz a ela que não importa o que aconteça, ele sempre terá boas lembranças do tempo que passaram juntos. Feliz, Sayu não demora a adormecer após chorar com sua alegria. No dia seguinte, Kazuto e Sayu acompanham Yoshi até o terminal de embarque. O rapaz pede um momento a sós com ele. Assim que ela se afasta, Kazuto oferece um agradecimento a Yoshi por tudo, mas ele recusa. Ele pede para que ele use o dinheiro para comprar algo para Sayu. Essas palavras se transformam em um gatilho para Kazuto perguntar o que ele sente por sua irmã. Yoshi lhe diz que não sente nada por ela, além de carinho e cuidado, afinal, ele prefere as 1106. Contente, Kazuto lhe diz que sabe que o dia em que a conheceu, foi um dia complicado para ele. No entanto, se tudo isso não tivesse ocorrido, ele nunca teria ido afogar suas mágoas no bar, resultando em uma volta para casa mais cedo, deixando Sayu ainda sozinha em sua antiga vida. Ele finaliza dizendo que ficaria muito feliz se soubesse que Sayu significou tanto em sua vida, quanto ele significou para ela. Após agradecer mais uma vez, ele dá espaço para Sayu se despedir. Assim que a encontra, ele percebe que ela está usando o uniforme do dia em que se conheceram. Nesse momento, a atendente anuncia que o embarque está para ser encerrado. Os dois então percebem que o tempo juntos está acabando, mas antes que ele vá, Sayu diz que gostaria de tê-lo conhecido de outra forma, seja como colegas de classe, ou até de famílias próximas. Assim ambos poderiam ter tido uma chance ao lado do outro. No entanto, ela diz que esse pensamento alternativo não parece o certo. Afinal, ambos tiveram sua felicidade, mesmo que por pouco tempo. Ela revela que o ama com todo o coração, mas mesmo assim, ele sabe que existem limites a serem respeitados, e como mais velho, ele diz a ela que ainda é cedo para ela querer amar alguém. Afinal, uma adolescente de 16 anos pode facilmente confundir amor com gratidão. Ele finaliza dizendo que é uma linda garota, e um dia quando crescer, irá encontrar um amor recíproco. No entanto, ela lhe pede para esperá-la, mas Yoshi diz que irá ficar muito velho quando ela crescer. Nesse momento, ela diz que mesmo que siga sua vida com alguém, ela irá voltar para vê-lo. No entanto, ciente que ao estender essa despedida por mais tempo será pior, Yoshi decide se despedir e vai embora sem olhar para trás. Após horas de voo, ele finalmente chega em casa, mas dessa vez, seu apartamento não possui mais vida. Ele então vai preparar algo para comer, mas as coisas não têm o mesmo gosto de antes. Nesse momento, ele finalmente percebe que precisou da presença de uma garota rebelde para notar que sua vida era solitária e tediosa. Bem, 3 anos se passam, e Yoshida segue seus dias como antes, mas dessa vez, sua relação com Gotou avançou de uma boa forma, mas durante o caminho de volta para casa, ele recebe a ligação de Azamile convidando para sair. Mas assim que desliga o telefone, ele avista uma silhueta na rua. Ao se aproximar, ele pergunta o que ela faz ali. Em resposta, ela diz que sua casa está muito longe e os trens não operam mais. Atualmente a novel já finalizou, tendo o encerramento com Yoshida e Gotou como casal, e Sayu meio que virou uma filha adotiva deles após encerrar o colegial, e se mudar para Tóquio. E se ficou até aqui? Comentem Sayu, deixem o like e inscreva-se para mais. Até breve meus lendários fãs de drama.